Então, minha amadinha, conta. Não, sobre a questão, né, da opinião, que você deu um exemplo que você tem sua opinião, eu tenho, os irmãos têm a deles, né? E é a opinião nossa, né? O pessoal que está assistindo que analisa, né? Que tira o que tiver de bom, mas eles, o do sistema, né? O pessoal do sistema, os senhores do mundo, eles expõem a opinião dele e o mundo todo aceita como verdadeira. Não é verdade? Eles não pode questionar, e se não aprova, se questionar, se achar, se colocar o que pensa, o que acha está errado, é reprovado. Não vai passar de ano. Não vai passar de ano. Se você colocar assim, bom, eu soube que o Lusitânia foi afundado lá e foi uma covardia porque era um navio civil, então eu não concordo que foi assim. Eu sei que os Estados Unidos atravessou o navio lá de propósito para criar a Primeira Guerra Mundial. Aí você não pode botar a tua opinião que tu vai levar a sério. Você tem que dizer, o Lusitânia foi afundado covardemente pelas tropas inimigas. Do jeito que leu lá no livro, do jeito que aprendeu. Aí você vai falar, não, peraí, a Baía de Torquem, eu quero saber onde estão os vestígios dos submarinos afundados lá para criar a Guerra do Vietnã. Sim. Eu não vi vestígio nenhum, não sei de nada disso, eu não vou dizer que foi isso que começou a Guerra do Vietnã. Eu vou dizer a verdade, foi os Estados Unidos que tinha interesse em manter uma guerra por causa de grana, de petróleo e de tudo mais. E de gastar dinheiro fornecendo armas. Então os Estados Unidos foi... Aí você, não, essa é a opinião sua, mas não vale, você vai ser reprovado. Exatamente. Olha, não pode ter a World Trade Center ser derrubado pelos terroristas por causa disso, daquilo outro. Eu vi as explosões. A própria televisão no dia disse que era um ataque... que eram explosões que aconteceram. Não falaram que foi o avião que derrubou a causa da queda. Depois, no outro dia, que a televisão começou a dizer outra coisa. Então, como eu vi as notícias ao vivo na hora, eu não creio que foi terrorista. Eu creio que foi explosão de bomba colocada lá dentro ou uma implosão para poder derrubar o prédio. Mas você não vai passar de ano, porque essa opinião sua não vale. Não vale. O que vale é o que o Rockefeller, através da fundação dele, colocou na cartilha para poder ensinar para as pessoas. Tá certo, amado? Aí você vê o que eles... aí a gente fala que a lógica nossa, né? Por exemplo, cada um devemos ter a nossa própria lógica, mas só vale para nós. Só vale para nós. Agora, a lógica que eles inventam... tem que valer para o mundo todo. Para todo mundo. Ou então você está fora do processo. Você não tem uma carteira, não tem um diploma, não tem reconhecimento do mundo. Do mundo. Para você trabalhar para o mundo em favor do mundo. Mas agora eu pergunto assim, tá errado? Não. Tá certo. Errado é quem não quer ver isso. Ah, sim, claro. Tá certo, amado? É verdade. A lógica minha, que é só minha, diz que errado é a pessoa que não quer ver a verdade. Essa tá errada. Tem que conhecer a verdade, é algo primordial na vida das pessoas. Nem ao menos assim, tenta questionar, né? Quem não quer, pelo menos, questionar. Questionar, amada, porque as pessoas aceitam e pronto. Olha, o petróleo veio do elefante lá, do mamute. Veio lá do dinossauro, veio dos fósseis e pronto. Então tá. Tá bom. E lá no deserto ele veio do escorpião, veio da cascavel. Né? É verdade. Vamos embora em frente, vamos ver quem vai dar essa baiuca aí. Até fizemos uma parada aqui, tocamos num assunto que não tem diretamente a ver com o contexto do vídeo, mas que foi propício para mostrar muito propício. Né, esse aspecto lá do deserto produzindo petróleo e eles dizendo que petróleo é mar, né? E ainda a questão envolvendo lá o menor contra o maior, né? O Iraque menor contra o Irã maior, depois o Kuwait menor contra o Iraque maior. Mas agora uma pergunta que veio a mim, Rubens, o que eles ganham em dizer, em propagar isso para o mundo todo, que o petróleo é fóssil e não é mineral? Assim, o que é que eles têm a esconder que o petróleo é mineral? É assim, amada, se você for ver um filho que no lugar de ir para aula, mas naquele dia ele foi namorar, ele está com 13, 14 anos, ou foi fazer outra coisa qualquer, mas a mãe tem que saber o quê? Que ele foi para a escola. Então, como ele vai chegar em casa agora e a mãe vai perguntar a ele vai ter que inventar uma desculpa. Ele vai ter que ter uma história para contar, para não falar a verdade. Então, veja bem, no momento em que os Estados Unidos obteve o pico de petróleo dele na década de 70, conforme nós vimos no vídeo que está em um dos DVDs nossos, que eu acho que é o 37, eu já estou perdido de tanto DVD, eu não sei qual fica qual. Por isso é bom você ter todos. Olha a propaganda, viu? Você sabe onde está a matéria melhor que eu, porque eu já não sei mais. Mas como nós vimos que existe o pico do petróleo e dos Estados Unidos foi no ano 70, então de lá para cá veio caindo. Então, essa história de que petróleo é combustível fóssil, isso não é velho. Essa história não nasceu junto com o petróleo. Essa história é moderna. Moderna? É moderna.
porque eles vão tendo que dar, tipo, desculpas. Sim. Então, quando nos anos 70, os Estados Unidos publicou para o mundo que o petróleo estava acabando, mas não falou assim, o petróleo que eu tenho, otário, para te vender caro. O petróleo do mundo está acabando. Então, eles tiveram que explicar isso. Mãe, eu não fui na escola. Mãe, eu estava na escola, mãe. Poxa, que teve a professora mandou fazer um trabalho na casa do Joãozinho, e da escola nós fomos fazer um trabalho na casa do Joãozinho. Por isso que a senhora viu vindo de lá e não de cá. E não de cá, entendi. Entende? Então, agora, quando ele veio de lá e de cá, a casa do Joãozinho tem que ser pra cá. Mas, pô, o Joãozinho agora tá pra lá. Peraí, mas é que ele mudou, mãe. O Joãozinho não mora a vida toda no mesmo lugar. Ele mudou. Mudou de cá pra lá. Então, eles vão ter que inventar uma mentira em cima da outra. Entende, amada? É o remendo que sai pior, a emenda sai pior do que o soneto. Então não adianta. Aí eles tiveram que contar uma história. Olha, por que o petróleo está acabando? Porque o petróleo está acabando? É porque eram animais que morreram. Esses animais já morreram há milhões de anos e nós não temos como esperar milhões de anos para o seu gato, seu José. O seu gatinho que você cria aí, o miau-miau. Nós não temos como esperar agora milhares de anos ou milhões de anos para o seu gatinho novamente. É virar petróleo e a gente botar seu gatinho para virar um celular, uma lanterna. Né? Ou botar no carro para virar gasolina e evaporar. E a história cada vez é mais absurda, amada. Entende? A história absurda. Pior do que o gatinho do seu José é ele próprio. Nós não temos que esperar, seu José, que o senhor vire petróleo. Meu amado, do petróleo viestes e para o petróleo voltarás. Esta é a história que os Illuminati contam e nós acreditamos. Praticamente é isso, né? Porque se veio de fácil. Nós viemos do petróleo e para o petróleo voltaremos, meu amado. Isso é uma história bem contada ou muito mal contada. É de se pensar, né? Né, amado? É verdade. Então, o que ocorre, minha rica, é que a gente vai entrando em um processo de cauterização mental. E tudo, T-U-D-O, que eles falam, a gente recebe como verdade absoluta e não tem questionamento. Entendi. Não existe nem um direito do cidadão de questionar. Ele só tem que repetir. O aluno, eu falei isso no DVD 2, se eu não me engano. O aluno, para não repetir de ano, ele tem que provar que ele aprendeu a repetir bem. Exato. Porque é repetir o que aprendeu. Verdade. Né? Eu falo assim entre aspas, porque hoje também ninguém passa, né? Acho que todo mundo passa de ano aí, sei lá. Passa de série, né? Passa de ano que a gente fala, né? Do ano. Né? Passar de um. E agora, vamos lá? Vamos. Este velho carro americano é confortável, mas bebe muita gasolina. Procuramos revendedores locais de gasolina. Em um Iraque rico em petróleo, não é fácil encher o tanque. Quem é o responsável por isso? The Americans came to Iraq out of greed. They brought us insecurity. When they are in the street, you'd better walk behind them. They are more of a burden than an asset. Why did God bring them here? Deus trouxe eles para cá lá. They are the source of our problems. We are a land and people of oil, and yet we are short of oil. God has wished this, and only God knows why. Amada, você vê a concepção né, de Deus na mente popular do cidadão, não só no país, que é todo mundo aí, né? Todo mundo que fala uma grande parcela enganado pelos pastores e padres e tudo mais, e pai de santo e outros mais religiosos, mas lá fora também tem isso. Amada, pergunta, de que viveria toda essa região desértica? De que sobreviveria esse povo? De que progresso teria esses países se não fosse pelo petróleo? Nenhum. Então, quem colocou o petróleo lá, amada? O Criador. E eles acham que o Criador botou foi o diabo lá dos Estados Unidos. É o que ele falou, né? Então você vê, isso é uma visão correta ou invertida? Invertida. Não sei porque Deus trouxe esses Estados Unidos para cá. É verdade. Deus trouxe! Rapaz, o que o Criador levou para aí foi riqueza mineral, petróleo. Exato. Foi ele que botou isso aí. Na época dos reis, lembra aqueles reis que Abraão foi lá e brigou contra os reis e matou os reis, tomou os despojos e devolveu para os reis que haviam sido roubados e deu uma parte para Melquisedeque? Aqueles reis ali correram, amada, para fugir dele. E não conseguiram escapar das garras de Abraão porque caíram onde?
Nos poços de petróleo. Nos poços de petróleo? O petróleo ficava na flor do chão lá. Ah, tá. Caíram nos poços de petróleo. Sim. Na escritura está escrito betume. Ah, tá. Betume, inclusive petróleo, que o próprio Noé usou para poder fazer o isolamento da arca, né, dele. Ah, sim, então o Criador deu esse petróleo. Petróleo lá foi o Criador que deu. Ele fez a água, fez o ar, fez o petróleo, fez a areia. É verdade. Né, amado? É isso aí. Eles querem dizer, amado, que o objeto mais, vamos dizer, precioso. Precioso que eu digo porque, olha aqui, isso aqui é petróleo. Tudo é petróleo. Tudo tem petróleo. Roupa tem petróleo, né? Tudo tem petróleo. Até na comida já tem petróleo, né? Ou derivados do petróleo. Ou derivados. Nos né? cosméticos, né? No cosmético tem petróleo, tudo. Até na margarina tem plástico, petróleo. Então você tem petróleo em tudo, né? Então vamos lá. Quando eu digo precioso é porque a raça humana não vive mais sem petróleo. Sim. A minha tinta preta aqui veio de quê? Esse pigmento aqui? Petróleo. Então, tudo hoje que você olhar para a tua casa, tu tem petróleo na tua casa que são barris e mais barris de petróleo, transformado em objetos. Então, amada, essa coisa tão preciosa, né, que é o petróleo, foi dado em grande quantidade para aquele povo de onde o Criador criou ali a raça humana. Certo. Na região do Iraque, da Babilônia, do Jardim do Éden, né? Onde a escritura narra que é entre o rio Tigres e Eufrates. É ali onde nós vimos no mapa. Aí, pronto, o local que o Criador deu as melhores coisas para eles, de progresso, para eles sobreviver, para, né? Riquezas, minerais. Eles dizem que Deus levou para lá foi os Estados Unidos. Poxa, cara, o diabo. Exatamente. Né, amado? Não. O Criador deu a eles foi petróleo. O diabo é que foi lá para pegar, porque o mundo jaz no maligno. O mundo é do diabo, então o diabo quer tudo. Agora, não me venha fantasiar um diabo de chifre de rabinho, porque o que eu estou vendo de diabo aí aterrorizando todo mundo não tem chifre nem rabinho. Não. Eu vejo esse sistema imperialista yankee trucidando tudo. E eu nunca vi esses caras com rabinho e chifrinho. Eu vejo o processo religioso tomando dinheiro de todo mundo, enganando todo mundo para levar para a perdição eterna. Mas eles não têm rabinho e chifrinho. Esse ser de rabinho e chifrinho nem existe na escritura também. Não tem menção hora nenhuma dizendo que é desse assim? ser assim. Existe hora nenhuma. O Rubens está dizendo que não existe Ra-Satã. Peraí. Não, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Vamos lá, Maria. With multiple attacks and kidnappings, com inúmeros ataques e raptos, a insegurança reina entre os poços de petróleo. O motorista chama a estrada para que